Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu creio que você está bem animado essa noite. Amém? Interessado em cultuar ao Senhor, como você já tem feito, não é? Interessado em ministrar ao Senhor. E por que não dizer em ser ministrado pelo Senhor? Porque quando nós ministramos ao Senhor, nós também somos ministrados por Ele. Amém? Podemos ser alcançados em cada área da nossa vida. O interesse de Deus é nos alcançar de uma forma extraordinária. Amém? Além do normal. Além do ordinário. Amém? De uma forma em que você saia deste lugar dizendo assim: que culto foi esse? Não por causa das músicas cantadas, não por causa do pregador da palavra ou mesmo do dirigente do culto, mas porque Deus, Ele te alcançou de uma forma inigualável. Amém? E eu creio que já está sendo assim, será ainda maior a ação de Deus na sua vida essa noite. Amém? Para mim é uma honra poder estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra para você, podendo ser um agente divino, amém? Um instrumento nas mãos de Deus para compartilhar a vontade dEle ao teu coração. A única coisa que Deus deseja é que venhamos abrir o nosso coração para recebermos a palavra em nós implantada, amém? Porque ela é poderosa para salvar as nossas almas, ela é poderosa para salvar as nossas vidas. Amém? Amém. A Bíblia nos diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta do seu coração, eu vou entrar. Aleluia. Se eu entrar, eu vou cear com aquela pessoa vai cear comigo. Amém? Eu creio em um tempo onde o nível de comunhão com Deus será ainda mais estreitado. Amém? Eu vou falar novamente. Eu creio em um tempo onde o teu nível de comunhão com Deus será mais estreitado. Onde Deus será mais real para você do que Ele era. Amém? Sabe que Deus pode ser mais real para você do que a pessoa que está do seu lado aí. Deus pode ser mais real para você do que o seu cônjuge que dorme com você todo dia, toda noite. Deus pode ser mais real para você do que as roupas que você está vestindo agora. Aleluia! Deus pode ser mais real para você do que o vento que você sente, amém, batendo no seu corpo. Deus pode ser muito mais real para você do que o seu pai, do que a sua mãe. Aleluia! Esse é o interesse de Deus. E quando nós, irmãos, nos apropriamos da palavra dEle e nós colocamos essa palavra em prática, o nosso nível de comunhão com Deus se eleva, experimentamos da sua vontade, discernimos a sua voz, somos guiados por Ele de uma forma plena e precisa. Esse é o interesse de Deus, amém? Você está pronto para se aprofundar ainda mais na vontade de Deus, em níveis mais profundos de comunhão com Ele? Glória a Deus. Você trouxe a sua Bíblia? Eu não sei quanto a você, eu gosto de deixar o diabo nervoso. Eu gosto de deixar o diabo zangado. Uma das formas de nós deixarmos o diabo nervoso e zangado é fazermos confissões de fé. Amém? Amém? Se você trouxe a sua Bíblia, ela pode estar impressa ou de repente num dispositivo móvel, não tem problema. Será que você pode estendê-la para o alto e dizer assim: esta é a minha Bíblia. Eu sou tudo aquilo que ela diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que ela diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que ela diz que eu posso. Diga assim: abro o meu coração para receber da semente incorruptível contida nessa palavra. E a minha vida, depois de hoje, nunca mais e nunca mais será a mesma. No nome de Jesus. Se você crê, dá um glória a Deus bem forte onde você está. Que coisa boa. Aproveitar que você está com a Bíblia em mãos. Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro. Capítulo 1.
Eu quero ler e explorar um pouco alguns versículos deste capítulo. Que eu creio que nos enriquecerão bastante. Amém? Glória a Deus. 2 Pedro, capítulo 1. A partir do verso 1 mesmo. Se você está lá, diga amém. Amém. Se você não está lá ainda, diga misericórdia. Eu ouvi um clamor bem discreto de misericórdia. Eu vou ser misericordioso com você, tá bom? 2 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Para aqui um pouco comigo. Conseguimos perceber, conferindo no início dessa carta, Pedro exaltando a pessoa de Cristo Jesus. Pedro intitulando Jesus não somente de Salvador, mas também de Deus. Amém? Eu quero que você entenda que além de Jesus Cristo ser o Filho de Deus, Ele é Deus. Amém? Você pode dizer comigo, diga, Jesus Cristo, além de Filho de Deus, é Deus. Amém? E Pedro, ele diz aqui, ele fala aqui sobre uma fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus. Cutuca a pessoa que está perto de você e diz para essa pessoa assim: sabia que você é justo? Por causa da obra de Cristo Jesus? Amém? O que implica ser justo? Ser justo, irmãos, é estarmos numa condição aceitável e favorável diante de Deus. É estarmos na presença de Deus, sem culpa, medo, condenação ou inferioridade, chamando Ele de Pai e Ele nos chamando de filhos amados, filhos queridos, como se o pecado nunca tivesse existido. Existem duas palavras na Bíblia que todo cristão deve conhecer o seu significado. Uma delas é redenção, outra delas é remissão. Diga comigo, redenção. E remissão. O que significa redenção, irmãos? Redenção significa resgate, ou compra por um determinado preço. Remissão já significa remoção. Se formos entender a obra de Cristo, o que Cristo realizou por nós, o que Cristo realizou pela humanidade, vamos conferir que Jesus Cristo proporcionou a remissão dos nossos pecados. Os pecados em Cristo Jesus, eles foram removidos. E de uma tal forma, irmãos, que o próprio Deus, Ele não se lembra mais que um dia fomos pecadores. Aleluia. Quando eu falo, irmãos, a respeito disso, eu não estou querendo dizer que Deus passou por um processo de amnésia em Cristo. Amém? Mas eu estou querendo dizer que a nossa vida passada já não tem mais peso de influência sobre a vida que recebemos da parte de Deus. Amém? Diga mais uma vez assim: eu sou justo. Diz para o teu vizinho: você é justo. Amém? Por causa da justiça de Deus, precisamos ter fé na obra de Cristo Jesus. Entenda algo que eu vou dizer aqui. Jesus Cristo, antes dele ter se humanizado, ele tinha uma glória. Jesus Cristo faz menção dessa glória em João no capítulo 17. Ele fala sobre intercedendo para o Pai, sobre quando ele concluísse o seu plano, ele novamente receber a glória que ele tinha,
antes mesmo do mundo existir, ou antes mesmo dele ter sido feito homem, como eu e como você. Amém? Mas quando ele se humanizou, quando ele se fez homem como eu e como você, ele se despojou da sua divindade. Ele se despojou de atributos que o qualificariam como Deus. Aí talvez você pense que eu estou me contradizendo aqui, porque eu falei no verso 1 que Jesus Cristo, além de Filho de Deus, é Deus. Não, eu não estou me contradizendo. Jesus Cristo se despojou de atributos que o qualificavam como Deus, para cumprir o plano de Deus em nosso favor. Porque era preciso que Jesus Cristo se identificasse, irmãos, conosco, era preciso que Jesus Cristo se identificasse com a nossa humanidade, ou mesmo com as nossas fraquezas, para que um homem pudesse, irmãos, resgatar toda a humanidade de uma condição de afastado de Deus. Então foi por isso que Jesus Cristo se fez homem, para resgatar todos os homens das garras do diabo, do inferno, para redimir e remir, irmãos, os homens de uma condição não só de afastado de Deus, mas de uma condição de pecaminosos por natureza. Amém? Eu quero que você entenda essa noite que se você está em Cristo, você não é mais pecador. Diga assim, eu não sou mais pecador. Diga assim, essa história de pecado ficou para trás. Você está em uma nova estação. Você está em um novo tempo. Aleluia. Se você não é mais pecador, você é o quê? Você é santo. Você é justo. Você contraiu a natureza de Deus quando nasceu de novo. Aleluia! Você é santo por natureza, você é justo por natureza, até porque se assim não fosse, o Espírito Santo de Deus não poderia se unir ao seu Espírito. A Bíblia nos diz, irmãos, em 1 Coríntios capítulo 6, no verso 17, que aquele que se une ao Senhor, esse é um só Espírito com Ele. Quando você nasceu de novo, o Espírito de Deus veio se unir ao seu Espírito. Ele veio morar dentro de você, manifestando aquilo que Jesus Cristo fez. Aleluia! Veja só, além de você ter se tornado santo, além de você ter se tornado justo, você também se tornou livre, você também se tornou curado, você também se tornou rico, você também se tornou forte, você também se tornou alegre, porque você recebeu todos os valores de Deus. Eu acho que você não está acreditando muito em mim, não, mas é verdade. A Bíblia nos diz, irmãos, em Colossenses, no capítulo 2, no verso 9, se referindo a Cristo, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Uau, não é qualquer coisa não, é toda a plenitude da divindade. Mas no verso 10 de Colossenses 2, a Bíblia nos diz, e tendes a vossa plenitude nele. Que é o cabeça sobre todo o principado e potestade. Talvez você ainda não esteja convencido dessa verdade, mas em João, no capítulo 1, no verso 16, a Bíblia nos diz que da sua plenitude recebemos. Oh, meu Deus. E graça sobre graça, e graça sobre graça. Não é à toa que em Romanos capítulo 6, a Bíblia nos diz, irmãos, que o pecado não terá mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça. Aleluia!
Alguém já definiu graça como favor imerecido de Deus, mas graça é muito mais do que isso. Graça é a habilidade, graça é a capacidade, graça é a suficiência de Deus habitando dentro de nós, para que venhamos a fazer aquilo com que a nossa própria força natural não pode fazer. Graça é todos os dias o Senhor, no seu Espírito, te inspirando, te estimulando, te ajudando a prosseguir, a viver essa vida agradável a Deus. De forma que, irmãos, a sua vida deve ser agora graciosa. E por ser graciosa, ela deve ser engraçada. Aleluia! Ou será que você não melhorou de vida quando recebeu Jesus? Aleluia! Não vamos ser hipócritas, irmãos. Não receberíamos algo que não fosse mudar a nossa vida para melhor. O que é evangelho? Boas novas. O que é evangelho? Boas notícias. Como é que você fica quando recebe uma boa notícia? Você fica desanimado ou fica animado? Entristecido ou alegre? Aleluia. Eu quero te falar uma coisa. Você não somente recebeu uma boa notícia, que é o evangelho, como também o poder embutido nesse evangelho. Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aleluia. Meu Deus. O poder de Deus está em você. A plenitude de Deus está em você. A graça de Deus está em você. Você é justo mediante o que Cristo fez por você. Louvado seja Deus. A nossa fé deve estar nessa verdade. Porque se a nossa fé não estiver nessa verdade, nós não viveremos, irmãos, à altura da vida que Deus nos proporcionou. Então viveremos cambaleando, viveremos fazendo igual a uma canção. Eu cantava no Nordeste essa canção, tropeça aqui ou cai acolá. Mas depressa levanta e começa a cantar, né? Não viveremos mais de tropeços. Não viveremos mais em sofrimento. Não viveremos mais numa vida vacilante ou inconstante. Porque temos o poder dentro de nós que nos mantém constantes, firmes. Aleluia. Diz para o teu vizinho, nada pode te derrubar. Este mundo não é páreo para você, meu querido. O diabo não é páreo para você, meu irmão. O inferno não é páreo para você. Porque maior é aquele que está em você. Maior é aquele que está em você. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Louvado seja Deus. O poder que está dentro de você, que te libertou, é maior do que aquele que tenta te escravizar. O poder que está dentro de você, que te levanta, é maior do que aquele que tenta te derrubar. Louvado seja Deus. O que temos que fazer, irmãos? Elevarmos nossa consciência a respeito desse poder que existe dentro de nós. Elevarmos nossa consciência a respeito do que somos, do que temos, do que podemos em Cristo. Porque isso fará com que erguemos nossas cabeças. E não vivamos mais, irmãos, com um semblante decaído, com a cabeça baixa, nos entregando, irmãos, a todo tipo de problema que possa se levantar. Quem é justo e tem consciência que é justo, ergue a sua cabeça. Pode vir o que for, acontecer o que acontecer, se levantar o que for, o justo está de cabeça erguida. Oh, aleluia. O justo não teme más notícias. O justo não teme o amanhã. O justo não teme relatórios naturais. O justo não teme os comentários de TV, de jornais. Está se levantando uma crise aí no país. Está se levantando uma crise no Brasil. Toma cuidado, rapaz. O justo não teme isso. Na verdade, o justo vê uma oportunidade de experimentar do milagre de Deus nessas situações. É agora que o poder de Deus vai se manifestar com maior intensidade na minha vida. É agora que eu vou enriquecer.
Aleluia. Ah, mas está vindo aí um surto. Está vindo aí uma peste, rapaz. Você vai adoecer. O justo não teme isso. Porque ele entende que está guardado em Deus. Ele entende que praga nenhuma chegará à sua tenda. Ele entende que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, é o Deus em quem confio. Meu Deus. Não precisamos temer mal algum, irmãos. Amém. Meu Deus. Então Pedro, ele falou sobre essa fé preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador, Cristo Jesus. Vai para o verso 2, leia comigo aqui. O verso 2. Pedro, na introdução, continuando aqui, irmãos, o que ele queria dizer, ele diz: graça e paz vos sejam adicionadas. É isso que está escrito na sua Bíblia? Não. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Preste bem atenção. Por que Pedro não disse graça e paz vos sejam adicionadas e sim multiplicadas? Porque graça e paz nos foram adicionadas quando nascemos de novo. Pedro estava escrevendo para a igreja. Para pessoas salvas, para pessoas que estavam em Cristo. Ele disse, graça e paz vos sejam multiplicadas, intensificadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Essa palavra conhecimento no grego é a palavra grega epignosis. Ela quer dizer conhecimento completo, conhecimento correto, conhecimento exato, conhecimento preciso de Deus. Poderíamos ler aqui a parte B desse versículo assim. Vamos ler o iniciozinho dele, não é? Graça e paz vos sejam multiplicadas, intensificadas no conhecimento pleno, completo, correto, exato, preciso de Deus e de Jesus. Vimos que Jesus Cristo não simplesmente é o Filho de Deus, mas Ele é Deus. Agora veja que interessante, Pedro relaciona ou associa o conhecimento pleno, correto, preciso, exato de Deus à pessoa de Cristo. De forma que nós não podemos conhecer Deus plenamente, completamente, exatamente, se não envolvermos Cristo nesse conhecimento. Não podemos, entenda o que eu vou dizer, querido. De repente você precisa me amar dobrado que nem tapioca agora, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você não pode pintar uma imagem de Deus baseado na velha aliança. Você não pode pintar uma imagem de Deus baseado no Velho Testamento. Eu não estou, querido, aqui desmerecendo o Velho Testamento. Amém? Até porque, para que chegássemos aqui, foi necessário, irmãos, a obediência de homens considerados como patriarcas, não é? Da fé. Homens que obedeceram a Deus sem reservas, independente de não serem a habitação de Deus. Porque naquela época, no Velho Testamento, o homem, ele não era a habitação de Deus. Então, por causa disso, o homem, ele não tinha uma definição precisa de quem Deus era. Ele não podia conhecer Deus plenamente. Embora Jesus Cristo existisse, ele ainda não havia se revelado. É por isso que a Bíblia se relaciona ao tempo que nós estamos vivendo hoje
como a revelação de um mistério. Porque Cristo era mistério no Velho Testamento. Embora existisse, ele era mistério. Diga assim, ele era. Diga, ele não é mais. Porque Jesus Cristo se humanizou. Jesus Cristo se fez homem como eu e como você. Ele veio aqui para essa terra como um anunciador detalhado da vontade, do caráter de Deus, para que as pessoas pudessem conhecer Deus como Ele verdadeiramente era e é. Amém? Então não podemos pintar uma imagem de Deus olhando para o Velho Testamento. Amém? Eu quero que você entenda, querido, que a Bíblia ela não é uma revelação retilínea ou plana de Deus. A Bíblia ela é uma revelação progressiva de Deus, onde o ápice dessa revelação é Jesus Cristo. Principalmente após a sua crucificação, morte, sepultamento, ressurreição e ascensão aos céus. Em todo esse processo, na mente de Deus, toda a humanidade estava com Cristo. De forma que hoje, irmãos, nós estamos assentados, fomos assuntos com Ele, estamos assentados com Ele, à destra do Pai, nas regiões celestiais, onde a Bíblia nos diz, muito acima. Efésios capítulo 1, de todo principado, potestade e domínio e autoridade e todo nome que se nomeia, não somente neste século, mas também no vindouro. Esse é o desfecho do raciocínio do apóstolo Paulo em Efésios capítulo 1. Antes disso, o apóstolo Paulo, na verdade, eu creio até que esse desfecho do raciocínio do apóstolo Paulo seja o desfecho da sua oração. Porque o apóstolo Paulo, a partir do verso 16, faz uma oração por aquela igreja. Ele ora por espírito de sabedoria e de revelação. No pleno conhecimento de Cristo. Esse conhecimento é a palavra grega também, epignosis. Paulo orou para que aquele povo tivesse espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento de Cristo, que os olhos do coração deles fossem iluminados para que eles viessem a enxergar qual seja a esperança da sua vocação, a riqueza da glória e da sua herança dos santos, qual a suprema grandeza do seu poder para com eles que creem, segundo a operação da força do seu poder. Aí a Bíblia nos diz, na continuidade, a qual operou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo assentar-se à sua direita nos céus. Meu Deus! Paulo estava orando por pessoas crentes. Tem algum crente aqui? Amém. Todos nós, irmãos, sem exceção, precisamos de espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento completo, correto, exato, preciso, pleno de Cristo. Entendermos, irmãos, a obra de Cristo Jesus. Entendermos que Ele se humanizou. Entendermos que Ele foi feito pecado por nós na cruz do Calvário. Entendermos que Ele morreu, que Ele foi sepultado. Ele se identificou com a nossa condição espiritual. Mas também Ele foi ressuscitado dentre os mortos. Pela glória do Pai. E foi aí, meu Deus, que Jesus Cristo não simplesmente foi o primogênito dentre os mortos. Não simplesmente ele se tornou novamente filho de Deus, mas ele recebeu de Deus uma capacidade para tornar os demais homens filhos. Quando Jesus Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, ele recebe do Pai uma capacidade para tornar outros homens filhos. A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 1, no verso 3, que naturalmente, humanamente, segundo a carne, Jesus Cristo, ele nasceu da linhagem do rei Davi. Mas ele foi designado, verso 4, filho de Deus com poder. Diga comigo, com poder. Meu Deus. Ele foi designado filho de Deus com poder, mediante o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. Jesus Cristo, nosso Senhor. Jesus Cristo recebe do Pai o poder para tornar outros filhos
dele, tão quanto ele é. É ali, irmãos, que foi confirmado a fidelidade de Deus, aliás, de Jesus, a santidade de Jesus. Ele conquistou tudo que conquistou pelo seu próprio mérito. Em nosso favor. Por nossa causa. Se entendermos isso, graça e paz nos serão multiplicadas. Serão intensificadas. Nunca mais nós viveremos como inválidos, como fracos, entristecidos, angustiados, doentes. Nunca mais. Porque juntamente com a ampliação dessa consciência do que Jesus Cristo fez por nós, vai crescer dentro de nós os valores de Deus. E eu oro por você, para que os valores de Deus cresçam tanto que você se exploda. Você esteja cheio de Deus, mas tão cheio de Deus, que você transborde. Que venha um peso de glória sobre você. E você precisa dividir isso com outros. Eu estou tão saudável, mas tão saudável que eu preciso distribuir essa saúde com alguém. Eu estou tão rico, mas tão rico que eu preciso distribuir essa riqueza com alguém. Eu estou tão forte que eu vou distribuir essa força com alguém. Eu estou tão animado, mas tão animado que eu vou distribuir esse ânimo com alguém. Ninguém ao meu redor ficará mais triste. Porque quando eu chegar, a alegria chega. Aleluia, você vai estar tão cheio da palavra que você vai se indignar com as obras das trevas. Você vai explodir e luz vai resplandecer de você. E onde luz resplandece, trevas tem que fugir. Aleluia. Faz para o teu vizinho aí assim, ó. Pou! Poder dunamis, poder dunamis. Aleluia, graça e paz vos sejam multiplicadas. No pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Olha o que Pedro diz, versos 3 e 4. Meu Deus. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer uma coisa, irmãos, abrindo um parêntese aqui. Permita-me descer. Quero te dizer uma coisa, abrindo um parêntese aqui. Quando a palavra de Deus, que é por si só ungida, ela é compartilhada, existe uma unção específica que a acompanha. Amém? Essa unção, ela vai confirmar a palavra que é liberada. É essa unção, irmãos, que despedaça todo o jugo, todo o peso. Eu não sei como você chegou aqui, mas você está sendo exposto a essa palavra agora. E se você receber essa palavra, querido, de coração aberto, e se posicionar nela, se você está com peso sobre os seus ombros, esses pesos, eles serão despedaçados esta noite. Aleluia! Jesus Cristo disse, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Aleluia! A palavra ela é exposta para nós nos aproximarmos dela. Quando nós nos aproximamos dela, vem descanso. Somos aliviados. Meu Deus. O que está sendo transmitido para você essa noite não é somente informação. O que está sendo transmitido para você esta noite é vida. Jesus Cristo disse, a carne para nada aproveita. O Espírito é o que vivifica. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Tem poder, irmãos, embutido, tem poder envolvido nessa palavra. Se você receber essa palavra,
como ela é, não importa qual seja a sua condição, você sairá desse lugar aqui diferente para melhor de como você chegou. Se você chegou fraco, vai sair forte. Se chegou doente, vai sair daqui curado. Se chegou num estado de miséria, você vai sair desse lugar aqui convicto que é rico. Se chegou triste, vai sair daqui alegre. Os valores de Deus reinarão na sua vida. Porque graça e paz nos são multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Se eu falar um pouco assim, irmãos, enfatizando algumas coisas, fique tranquilo, eu não estou com raiva de você. Amém? Mas com raiva do diabo eu estou. E chegaram dias de nós, irmãos, darmos um basta para a obra do diabo sobre nossa vida. Diabo na minha vida, mas não. Parou hoje. Eu sei quem eu sou, o que eu tenho, o que eu posso. Eu vou me posicionar nisso agora. Ainda que eu não me sinta, não esteja me sentindo tão bem, ou que o ambiente não esteja tão favorável. Sabe de uma coisa? Eu vou me posicionar nisso. Eu vou me posicionar nessa palavra demonstrando crer. E não tem como o poder de Deus não te alcançar. Não tem como essa unção não te alcançar. Deixa eu falar mais um pouco sobre o que você é. Aliás, o que Pedro escreveu aqui, eu vou só reproduzir. Pedro disse assim: visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas. O que, irmãos? Todas as coisas. A sua Bíblia diz todas as coisas. Nos têm sido doadas. Eu quero que você entenda que essas coisas, elas não foram entregues na porta da sua casa porque você fez um pedido pela internet, fez uma compra. Amém? Não demandou nenhum gasto, nenhum custo para você. Demandou gasto e custo para Jesus. Para você, não. Lhe foram doadas. O que eu fiz para merecer isso? Você não fez nada. Mas eu mereço tudo isso. Se Deus foi com a sua cara, Deus foi com a sua cara, Deus te amou, Deus quis te ver bem, Deus quis te ver melhor, Ele te deu tudo. Pastor, o que significa tudo? Tudo. Nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduz à vida. Essa vida é a vida Zoe, a própria vida de Deus. Deus comunicando sua natureza, sua substância, seu ser, tudo que Ele é, tudo que Ele tem, tudo que Ele pode para o seu espírito. E a piedade, a vida do modo de Deus. Você sabia que você é capacitado por Deus para obedecê-lo? Aleluia! Pelo conhecimento completo, lá vem a palavra epignosis de novo, daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aleluia! Jesus Cristo, quando é ressuscitado dentre os mortos, Ele recebe do Pai uma glória. Foi a glória que Ele intercedeu ao Pai, em João no capítulo 17, que eu mencionei aqui. Essa glória não fica somente para Jesus. Jesus divide, Jesus compartilha. Com quem? Diz para o teu vizinho: contigo, meu amado ou minha amada. A sua própria glória e virtude, pelas quais, essa glória e virtude, nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas. É isso que a sua Bíblia diz, irmãos. Preciosas e grandíssimas promessas. Para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Quer dizer, livrando-vos do pecado, livrando-vos do sistema deste mundo. O sistema deste mundo pode funcionar de um jeito, irmãos. Mas se você crê nessa palavra, você não precisa seguir
o fluxo, o funcionamento deste mundo. É por isso que onde você chegar, milagres podem acontecer. Onde você colocar a sua mão, onde você colocar o seu pé, a vontade de Deus, ela te acompanha, ela pode se manifestar. Deus te acompanha onde você vai, meu querido. Então, mesmo que o ambiente esteja totalmente desfavorável, aquele ambiente ele pode se tornar, querido, diferente somente pela sua presença. Somente em você estar lá. Louvado seja Deus. Mas se nós entendermos que aquilo que está acontecendo neste mundo é a vontade de Deus, então, irmãos, nós deixaremos de viver à altura do que Deus espera de nós, ou aguarda de nós. Não sei quanto a você, mas no passado eu achava que tudo que acontecia neste mundo, ou mesmo que acontecia na minha vida, procedia de Deus. Vinha de Deus. Era a vontade de Deus. E eu orava assim: Senhor, obrigado por esse sofrimento. Obrigado por essa miséria de vida. Obrigado. Obrigado por essa doença. O Senhor está querendo me ensinar com isso. Não, querido, Deus não ensina a ninguém com as armas do mal. Amém. Aleluia. Amém. Quando Jesus Cristo esteve aqui nessa terra, ele fez uma declaração divisora de águas para os homens. Porque até então, os homens atribuíam tudo que acontecia em suas vidas a Deus. Coisas boas e coisas ruins. O homem na antiga aliança era assim. Atribuía tudo que acontecia em sua vida a Deus. Coisas boas e ruins. Mas Jesus Cristo disse assim em João 10:10, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Então Jesus Cristo estava dizendo, quem rouba, mata e destrói é o ladrão. Jesus Cristo estava se referindo ao diabo. Mas ele disse na continuidade, irmãos, da sua declaração, eu vim para que vocês tenham vida, e não é qualquer vidinha, não. Vida em abundância. Roubo, morte e destruição, querido, não vem de Deus. Veja que Pedro disse que o conhecimento pleno de Deus deve ser relacionado a Cristo. Jesus disse, o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Então Jesus Cristo veio não para te destruir, Jesus Cristo veio para construir você, para te edificar. Ele não veio te roubar, ele veio acrescentar, ele veio trazer aumento para você. Jesus Cristo não veio para te matar, ele veio para te trazer vida. E vida em fartura, e vida em abundância. Olha o que Jesus Cristo disse, irmãos. Ele disse assim, eu só falo o que eu ouço o meu Pai falar. Jesus Cristo nunca falou negativo. As palavras de Jesus nunca promoveram uma ofensa para ninguém. Ele disse, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazer. Jesus Cristo nunca levou o mal para os lugares que ele foi. Nunca fez o mal na vida de ninguém. Nunca levou doença, nunca levou tristeza, nunca levou morte. A Bíblia nos diz em Atos, no capítulo 10, no verso 38, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Deus o Pai ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual saiu por todos os lugares fazendo o bem. Fazendo o bem. E curando a todos os oprimidos de quem? Do diabo. Quem oprime, irmãos? Todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Deus estava em Cristo.
reconciliando consigo mesmo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Preste bem atenção, se Jesus Cristo saiu por todos os lugares, irmãos, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, o que nós devemos fazer? Sabe por que Jesus Cristo saía por todos os lugares fazendo bem? Porque ele primeiro provava do bem. Sabe por que Jesus Cristo curava, irmãos, as pessoas, as oprimidas do diabo? Porque ele andava em saúde divina, ele andava em cura. A vontade de Deus era tão real, era tão clara para Jesus. Meu Deus, que ele explodia o poder de Deus. Lembre-se, eu quero mais é que você se exploda do conhecimento de Deus. Aleluia! Onde ele chegava, levava o bem. Onde ele chegava, ele curava. Onde ele chegava, ambientes mudavam. Porque ele tinha consciência da vontade de Deus, irmãos. Deus estava com ele, não promovendo o mal. Deus estava com ele, promovendo o bem. Por conta da consciência de Jesus a respeito disso. Eu acho que você não está acreditando muito em mim, não. Mas abra a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 1. Louvado seja Deus. Deus é muito bom. Aleluia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Oh, aleluia. Deixa eu falar algo aqui para você, querido. Quando o entendimento da palavra chega, nós somos libertos. Libertos de falsos conceitos. Libertos da religiosidade. Irmãos, eu fui muito tempo religioso. Eu atribuía tudo que acontecia, como eu falei aqui para vocês, na minha vida, a Deus. Mas quando eu descobri que Deus era o mocinho e o diabo era o bandido, que quem estava me causando mal, me destruindo, me roubando, me matando, era o diabo, eu disse, peraí. Aí aquela indignação santa se levantou dentro de mim, irmãos. Como é que é, diabo? O gigantão habita em mim, eu não preciso ter mais medo de você. O gigantão habita em mim, o Todo-Poderoso habita em mim, aquele que é bom, cuja vontade é boa, agradável e perfeita, habita em mim. Eu não vou mais me dobrar essas situações que estão tentando me derrubar. Não vou mais me dobrar, porque eu entendo que elas não procedem de Deus. Então eu me ergui, irmãos, com esse conhecimento. E desde lá não sofro mais desnecessariamente. Aleluia. Hebreus capítulo 1. A partir do verso 1, o autor aos Hebreus diz assim: havendo Deus, quando? Outrora, antigamente, de que tempo o autor aos Hebreus estava falando, irmãos? Do passado, no Velho Testamento. Havendo Deus antigamente falado por diversas vezes, de diversas maneiras, para quem? Para os pais, através de quem? Porque quando as pessoas queriam ouvir Deus falar, elas iam consultar os profetas. Porque os profetas eram os anunciadores de Deus. Eram os pregadores da época. Então Deus falava para o povo no passado através dos profetas. Mas veja no próximo verso. Nos últimos dias, Deus nos falou através de quem? Esses últimos dias, a Bíblia está se referindo a quando? Hoje, agora. Nova aliança, o Novo Testamento. Deus nos falou através do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. E por quem fez também o mundo. Agora veja o verso 3. Sendo Ele o resplendor da sua glória. A expressa imagem do seu ser. Meu Deus. E sustentando Ele todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de haver feito a purificação dos pecados, sentou-se à destra da majestade
nas alturas. Tendo sido feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Agora, Jesus Cristo não foi se sentar ao lado do Pai, desacompanhado, não. Ele foi sentar ao lado do Pai, juntamente com a humanidade, irmãos. Esse foi o propósito de Cristo Jesus. Se quisermos conhecer Deus plenamente, devemos olhar para Cristo. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ninguém prova da vontade de Deus plena se não entender que Jesus Cristo veio aqui para essa terra para melhorar a vida do ser humano. A vereda dos justos é como a luz da aurora. Tem algum justo aqui? Que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Diz para o teu vizinho aí, tua vida só vai melhorar. Não, você pode não estar provando dessa plenitude, mas você vai provar. É de fé em fé, é de glória em glória, que você vai se conformando à imagem de Cristo Jesus. O diabo vai ter que te engolir. O diabo vai ter que ir para o seu lugar devido, debaixo dos seus pés. Eu falei ontem, irmãos, no culto de jovens aqui, se você quiser enviar alguma mensagem para o diabo, escreva essa mensagem num bilhete e cole essa mensagem na sola do seu sapato. Porque é lá que o diabo está, debaixo dos seus pés. Durante muito tempo ele te dominou, durante muito tempo ele se mascarou. Você pensava que era Deus as ações dele. Mas você está sendo liberto hoje. Pelo conhecimento pleno de Deus. Através de Cristo Jesus. E chegou o tempo de você dar uma rasteira no diabo. Diabo, vá para o seu lugar devido. Eu vou pisar na sua cabeça. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que Cristo fez por mim. Eu sei o que eu tenho. Eu sei o que eu posso. Queria chamar o grupo de música aqui. Aleluia. Diante, irmãos, dessas verdades poderosas, a gente só pode fazer uma coisa: ou aceitar ou rejeitar. Se rejeitarmos, permaneceremos no mesmo tipo ou nível de vida que vivíamos. Mas se as aceitarmos, viveremos uma vida diferente. Pastor, o senhor acha que isso não é presunção demais, não? Será que isso não é exibição? Amado, eu vou te dizer uma coisa, não se escandalize com o que eu vou te dizer. Mas se teve alguém que exibiu aqui nessa terra a vontade de Deus, foi Jesus. Jesus Cristo foi exibido. Aleluia. Ele exibiu a vontade de Deus. Para que isso ficasse concentrado nele? Não. Para que isso fosse compartilhado para nós. Viver tudo aquilo que o Pai planejou e pretendeu para nós, não é presunção. Seja exibido como Cristo. Não estou falando para você levantar a sua cabeça com arrogância. Eu estou falando sobre levantar a sua cabeça com humildade. Porque se recusamos o que Cristo fez, aí seremos arrogantes. Aí seremos soberbos. Mas se elevarmos a nossa cabeça, reconhecendo o que Cristo fez por nós, demonstraremos humildade. Jesus Cristo fez isso por mim. O Pai fez isso por mim através de Cristo. Eu me humilho, eu me submeto. Eu vivo à altura disso. Precisamos viver à altura disso, irmãos.
Fica de pé no lugar onde você está. Louvado seja Deus. Eu queria que você orasse um pouquinho onde você está. Se você ainda não ora em outras línguas, você pode orar com o seu entendimento. Não tem problema.